Ok, então estamos iniciando a gravação dessa aula que vai ser apresentada pelo Dr. Heinz Jacob. Agradeço a intermediação do Sérgio, que fez o convite específico para o professor Jacob, para ele participar conosco aqui dessa nossa reunião. E, antecipadamente, eu já agradeço também a disponibilidade do professor em estar aqui conosco e compartilhar os seus conhecimentos e sua experiência com um tema que certamente é muito relevante para o desenvolvimento das nossas atividades. Professor Jacob, esteja à vontade. Então, boa noite a todos. Eu queria aqui agradecer a honra, né, de ser chamado para conversar com vocês a respeito dessa doença que está sempre presente no nosso dia a dia, somente aqui no estado de Rondônia, né, que é a agro-silvo-pastoril. Agro-silvo-pastoril. Nós já vamos explicar por que esse termo tão impactante. Queria agradecer aqui o Sérgio pelo convite, a nossa colega Ana, né, nossa grande epidemiologista e professora, meu grande orientador, até hoje meu norte, o professor Luiz Marcelo, né, que sempre nos orienta já há muitos anos, doutorado, pós-doutorado, etc. Obrigado. E que é um prazer estarmos aqui no dia de hoje para conversar com vocês. Vamos fazer um bate-papo, eu quero ser bem sucinto, mesmo porque sucinto e objetivo e prático, né? Porque não temos muito tempo a perder. E também não adianta eu falar de doenças infecciosas, para alguns infectologistas aqui, ficou até meio acanhado. Mas o nosso tema hoje é sobre brucelose humana, né? Que é uma antropozoonose, né? Então, o que é? Desde que o ser humano começou a domesticar os animais, que eram animais silvestres, eles foram trazidos para dentro das casas e começou a ter essa relação entre o animal e o ser humano. E as doenças começaram a ser compartilhadas. Uma delas, nós vamos ver aqui a parte histórica, da brucelose humana, que já tem há séculos e séculos, milênios, inclusive, se sabe, tem conhecimento da brucelose humana, né? Bom, meu nome é Jacob, sou professor, né? Me formei no Paraná, ministrei aulas na São Lucas, na Finca, Facimed, diversas escolas, inclusive na Unir, tive a honra de ser professor da Unir também. Sou ginecologista obstetra, médico do trabalho, hoje estou praticamente fazendo medicina do trabalho e perícias médicas judiciais, já estou quase me aposentando também. E meu tema de pós-doutorado foi brucelose humana. Nós vamos tentar aqui trazer para vocês hoje. Eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, né? Certo? E a saúde do trabalhador cursa com o estudo das doenças relacionadas ao trabalho, que é um tema que eu me dedico já há mais de 30 anos. E dentro das doenças relacionadas ao trabalho, principalmente em Rondônia, nós temos a brucelose humana, que é uma doença profissional, que é relacionada ao trabalho, é uma doença profissional. Então, a brucela, né, ela tem uma classificação específica, é uma bactéria, né, uma proteobactéria, certo? Que é da Brucella, da família Brucella, do gênero Brucella. Tem vários tipos depois que nós vamos apresentar para vocês. Só queria lembrar para vocês que ela pode ser caracterizada, ela é caracterizada como uma arma biológica. Ela é utilizada para fazer infecções de populações, como arma biológica, pelos Estados Unidos, o CDC, certo? Então aqui nós temos a imagem dessa Brucella, né? Nós vamos estudar um pouquinho assim superficialmente ela, para entender o que essa bactéria faz, né, para os seres humanos. Normalmente ela é transmitida do animal silvestre para os animais domesticados e dos domesticados para o ser humano. Então ela faz esse ciclo, né, que vai prejudicar, que vai levar a doenças, inclusive a morte no ser humano, inclusive inúmeras doenças catalogadas. Nós temos que lembrar que a vaca, o boi, né? A vaca, quando ela aborta, geralmente ela aborta por uma infecção de brucela. Então é a brucela abortus, que é da vaca, porque ela aborta. Então, geralmente, quando você tem uma vaca que aborta, você leva ela para o abate, você elimina ela. Se ela chegar no frigorífico, ela vai ser cremada, se for descoberta a brucela dela. Mas se for um frigorífico menor, eles vão abater ela e vão usar a carne. E aí começa o ciclo da contaminação. O ciclo da contaminação também ocorre no aborto dentro dos pastos, dentro lá da zona rural,
onde a vaca aborta, contamina o animal, o canino, né? Que vai lá lamber os restos, né, da placenta, sangue, etc. Vai contaminar as crianças que estão ali beijando os animais, tal. Vai contaminar outros animais bovinos e também caninos, caprinos, etc, etc. Né? Então, contamina toda a região, contamina todo o rebanho. Mas outra coisa que também gostaria de chamar a atenção é que eles só vacinam a vaca. Por que só vacina a vaca? Por motivo econômico. Não é para acabar com a brucelose no rebanho. É para acabar com o aborto da vaca. Então, a vaca de 6 meses a 2 anos, ela é vacinada. E o interessante é que ela é vacinada e é colocado no lado esquerdo da face dela um V. É queimada, né? É marcada com V, que ela foi vacinada. Então, você vê uma vaca com V, ela foi vacinada para a brucela. Interessante isso. Isso eu aprendi com o Pacheco, que já é aposentado, médico veterinário da Givisa. Nós fazíamos palestra, eu aprendi muito brucelose com ele. Né? Então, nós temos nos animais, nos bovinos, a brucela abortus. Como aqui nós temos praticamente 15 cabeças de gado para cada ser humano, estava essa média nos últimos anos, nós com certeza teremos brucela nos habitantes de Rondônia. Nós já vamos chegar lá. Mas claro que esses ciclos não é só do boi. Tem no porco, né? Tem nos caprinos, nos ovinos, né? Tem nos animais silvestres, nos castores, tem outros animais, certo? Então nós vamos ver que a cadeia é muito longa. Nós conhecemos de 10 a 11 tipos de brucela, que nós já vamos defini-los aqui. Mas a brucela, ela é muito sensível, ela é muito termosensível. Você pega a brucela no leite, porque a brucela faz o quê? Ela faz infecções de glândulas. Quais glândulas? Testículo, mama, né? Glândulas vaginais, útero, né? Esperma. Então, tudo que vem de glândulas tem a contaminação da brucela. Então, o leite que vem da glândula mamária da vaca tem brucela. A secreção vaginal tem brucela. O esperma tem brucela. Lembre-se que o boi, o touro, não são vacinados. Só a vaca. Lembre-se disso. Isso é importante guardar. A gente não está acostumado. Eu não sou do sítio, né? Eu aprendi cada coisa. Porque quem é da região urbana não entende isso. Então, você vai ter brucela no rebanho. Só que não na vaca, para não abortar. Então, é uma situação estritamente econômica. Então, como eu falei, a brucela SP, a bactéria, ela é muito sensível à pasteurização. Quer dizer, você aumenta rapidamente a temperatura a 70 graus e faz um resfriamento rápido. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Então, a pasteurização. Todo produto do leite pasteurizado não tem brucela. Agora, aqueles que fazem dieta, como eu fiz, que comem frescal, leite, né, queijo frescal, que não é pasteurizado, está com grande chance de adquirir uma brucela através do leite. Esse é leite não pasteurizado que nós compramos em supermercados ou até na zona rural, que é uma delícia. Ou até tomar o leite in natura direto da ordenha. Quantas crianças não fazem isso direto, vai lá na teta da vaca e se amamenta, né? Da vaca. Ou tirar em caneca e tomar direto, sem pasteurizar. Então nós temos aqui que a brucela ela pode ficar meses armazenada, por exemplo, em manteiga, até 4 meses. Em alguns queijos, até 6 meses. No iogurte, algumas horas. Né? E se você fizer a pasteurização, 15 segundos ela morre. Então a pasteurização se impõe para se acabar com a brucela. Aqui nós temos um breve histórico, por sinal esse diapositivo é muito interessante, e nós temos aqui a história da brucela lá de trás, já 3.000, 4.000 anos, né, lá atrás, desde das primeiras domesticações de búfalos, zebus na Índia, etc., né? Já vem com a domesticação dos animais, os caprinos, 8.000 a 12.000 anos. A brucelose ela é tida como uma febre do Mediterrâneo. Quem vai para a Grécia, vai lá para o Mediterrâneo, sabe o que eles comem lá? É caprinos e ovinos. Né? A própria Bíblia, você vê lá, né? O abate de animais era caprinos e ovinos. Não tinha suínos praticamente, apesar de ter a brucela suis. Mas os caprinos e ovinos são disseminadores da brucela. Né?
Então, nós temos uma doença que vem com a domesticação desses animais, que eram silvestres e passaram a ser domesticados, que, em contato com outros animais da floresta, adquirem a doença e vão transmitindo de um para outro até chegar no ser humano, fazendo toda a cadeia. E assim vai. Depois, com mais tempo, você pode entrar nesse histórico aqui, que vai contando detalhadamente as datas. Eu gosto muito, inclusive, quem conhece as minhas obras que eu publico, né, de história da medicina, etc., eu gosto muito desses gráficos, né, dessas cronologias, para você entender o estado da arte, né, como é que evoluiu ao longo dos anos, a descoberta da Bruxela, quando foi, a pasteurização, Pasteur, etc., para você entender como é que era a prevenção naquela época, como é que é hoje, o que modificou, quando é que entrou com os antibióticos, e que antibióticos que resolvem o problema, aqueles que só camuflam a cura, né? E assim vai. Então, esse gráfico, esse esquema é muito interessante, né? Nós temos. Então, se falando de Bruxela, de onde vem esse nome? Brucelose, Bruxela. De David Bruce. Em 1859, Marston, na ilha de Malta, fez a primeira descrição clínica da febre intermitente seguidos de morte. Bem no meio do Mediterrâneo tem a ilha de Malta. E ela foi uma briga eterna, aquela ilhazinha de Malta, porque ela tem um chamamento estratégico militar e de navegação muito importante. E os britânicos, depois que ganharam a Guerra da França de Gibraltar, né, com a Napoleão, eles dominaram o Mediterrâneo, né, e também toda a circulação do mundo, né. Os britânicos ganharam a guerra e dominaram a ilha de Malta. Nessa ilha de Malta, muitos marinheiros lá portavam, britânicos, eles tinham febres intermitentes, que faziam surtos e mortes por brucela. Em 1887, esse militar da Marinha Britânica, David Bruce, isolou um micrococcus, que ele viu diversos pontinhos, e ele chamou de micrococcus. Ele não chamou de brucela. David Bruce, ele escreveu com micrococcus, né? Mas ele identificou a bactéria. Já 10 anos depois, Wright e Smith fizeram teste de aglutinação e descreveram Micrococcus melitensis. O melitensis, guarda esse termo, né? Que vem do leite, melitensis, né? De Malta, leite, Malta, melitensis. Esse melitensis é a Brucella melitensis, que é a mais impactante que tem, é a mais grave, a forma mais grave, que dá em seres humanos. Zamit, em 1905, isolou no sangue das cabras a bactéria, né? E apenas em 1918, você vê aí, quase 40 anos depois de Bruce, Alice Evans, Meyer e Schwann, Alice Evans, ela identificou o bacilo, e o Meyer e Schwann alteraram a denominação para Brucella em homenagem a Bruce, né? Então você vê, é uma história que vem da navegação com os britânicos, né? E com o isolamento, de acordo com a evolução da microbiologia, né? E também da semiologia, da descoberta da doença e das mortes que vinham em marinheiros britânicos. Inclusive, o primeiro caso no Brasil foi uma necrópsia de um marinheiro britânico, se eu não me engano, no início do século passado, em que eles, inclusive nessa necrópsia, não sei como eles chegaram, era um marinheiro britânico, foi necropsiado no Rio de Janeiro, eles chegaram que era uma Brucella melitensis, mas não ele tem isolado a Brucella, mas pelo óbito e pela clínica. Eles chegaram à brucelose mais grave, né? Então, eles disseram que eram militenses. Mas a nossa literatura diz que no Brasil não existe Brucella militensis, coisa que eu discordo, deve existir. O que não tem é PCR para fazer diagnóstico. Então, o ideal é que se faça a investigação do PCR nos 4 subtipos de Brucella mais específicos da nossa região, né? E nós vamos encontrar a militância. Eu acredito que sim. Espero, antes de desencarnar, ver algum trabalho brasileiro dizendo que existe militâncias, porque é uma dúvida muito grande que diz que não tem militâncias aqui. Então, você veja, a Brucella humana, a brucelose humana, ela é conhecida como a doença das 1000 faces.
Olha que interessante. Doenças da mil faces. Então, ela se mistura com várias doenças. Aí, na infectologia, nós temos aquela febre de origem desconhecida, não é? Ela se enquadrava como febre de origem desconhecida. Aí, a medicina vai evoluindo e vai separando, vai descobrindo essas desconhecidas. Quando eu comecei a ginecologia, tinha esterilidade de origem desconhecida, a ESCA, né? Esterilidade de origem desconhecida. Né? Hoje, nós temos que é a endometriose, porque a ignorância da época, 1980, 70, hoje a medicina evoluiu, já descobriu que é aquela esterilidade sem causa aparente, ou de origem desconhecida, sem causa aparente, é ESCA, hoje é endometriose, então não se fala mais nisso. Mas na nossa época se falava isso, né? Quer dizer, a nossa época não, dos meus professores, né? Não sou tão antigo assim. Bom, então temos a febre do Mediterrâneo. Por que febre do Mediterrâneo? Porque é no Mediterrâneo que você vai descobrir a história da brucelose humana. Febre de Malta, melitocoxia de Malta, né? Febre ondulante, do tipo da febre. Febre de Gibraltar, que é o Estreito de Gibraltar, que é o Mediterrâneo. Né? Febre de Constantinopla, lá na Turquia, quem conhece Constantinopla. Muitos carneiros, muitos ovinos, caprinos, né? Então tinha muito também. Veja, a Alemanha não tinha brucelose. Aí peguei um artigo recente, da década passada, que depois da imigração turca, que hoje tem 30% da população de Berlim, é turca. Então a brucelose tomou conta da Alemanha. Mas não nos alemães, na grande maioria do caso, nos turcos que migram já trazendo a enfermidade para a Europa. Você vê que interessante, né? Como a economia modifica e faz transitar as doenças pelo mundo, né? Então, vem lá de Gibraltar, lá da Constantinopla, ele vai levar para o norte da Europa. Berlim, norte da Europa, né? Uma terra que não tem mais consumo lá de suínos do que caprinos, né? Bom, aqui nós temos a classificação. Nós temos aqui no Brasil, para nós, que é mais importante, a Brucella abortus. Por que abortus? Por que não é bovis? Porque a vaca aborta, você pode saber, é Brucella. Aí chega, faz campanha política, eu vou dar aquela vaca que abortou para. Aí eles matam a vaca, contaminam todo mundo, e aí distribuem a carne. Claro que a carne bem assada, lembra-se, ela não vai transmitir a brucela. Mas na medula óssea, onde no testículo, que não são mal passados, fígado, etc., pode transmitir. Transmite. Então tem que fazer a pasteurização. Tem a canis, Brucella canis, né? A 7, que é em golfinhos, olha só aqui, golfinhos, né? Urso polar, né? Animais do mar, né? Tem essa Brucella que foi a mais nova, inopinata, foi descoberta em humanos. Uma senhora que fez plástica de mama, colocou silicone, tiraram o silicone, tinha febre intermitente, tinha contaminação por Brucella. Olha que interessante. Esse é um trabalho publicado, tá? Não sou eu que estou inventando. A Brucella militensis, que é nas ovelhas, no cabrito, né? Militensis, que é a mais grave de todas, aqui mata, digamos assim, não tem a malária vivax e a falcíparo. Mais ou menos isso. São doenças de tipos diferentes, mas têm a mesma conotação. Agora, a militência é mais grave. Tem essa microte, né, que são de ratos, né, animais silvestres. Tem essa neotoné, que é do deserto, então não tem contato aqui, são animais do deserto, ratos do deserto. Tem essa pinipedialis, né, também leões marinhos. Tem uma Brucella bovis, né, não, desculpe, bovis, não, desculpe, falei besteira. Ovis, né, que é diferente da militensis, tá? E a suis, que é de suínos. Tá? Só que come muito carne de porco, né? Também aqui carne de porco. Então nós temos aqui, quais são as espécies aqui embaixo que atingem o ser humano? Né? Abortus, que é dos bois, né? A suis, que é dos porcos, né? A canis e os ovinos e caprinos. Essas são as principais. Claro que não foi descrita e rara aquela inopinata, que ainda está em estudo, né? Mas são raros os casos. Tá? Então, nós temos que ficar de olho nesses animais aqui no Brasil. Então, nós teríamos que fazer pesquisa
desses 4 principais tipos, pelo PCR, que o PCR nos permite a identificar que espécie de brucela que está infectando aquele indivíduo. E isso é muito importante, inclusive é prognóstico, né? Porque a militância, eu já falei, ela é muito mais grave que as outras. Né? Tá. Então, nós já temos aquele banco de genômica, né? As diversas espécies, né? Com taxonomia genômica de brucela. Você vê aqui, tem uma descrição de diversas já. Isso aqui é um pouco antigo, já tem uns 5, 10 anos, essa descrição aqui. Desse número deve ter aumentado mais, porque se sabe que a genômica está explodindo, né? Então, é uma PG aí que provavelmente nós vamos ter inúmeras delas. E aqui embaixo, à sua direita, vocês podem ver a árvore genealógica aqui, e uma replicando a outra, né? Certo? Olha que interessante, da onde que vem a mãe e vai se replicando para as outras, né? Muito interessante esse quadro aqui embaixo, interessante. E aqui nós temos o genoma, certo? Da Brucella canis, que é de caninos, certo? Então nós temos ela aqui, o genoma, certo? E a descrição dele dupla circular de cromossomos, né? Com uma estrutura larga e uma curta, né? Uma mais curta, certo? Então, é muito bonitinho esse slide, é muito legal de você observar, né? Aqui, então, temos a classificação dela pela genômica, o cromossomo 1 e o cromossomo 2, para identificar cada um deles. Isso está descrito desde 2009, você vê ali embaixo o relatório, né? Então, nós já temos aí 10, vamos para quase 20 anos, deve ter já aumentado bastante essas descrições aí. Então, sucintamente, a brucelose humana, nós temos o agente etiológico, militensis, biotipo 1 e 3, a Brucella suis, biotipo 1 e 5, são os mais frequentes, né? Brucella abortus, que aí eu lembro que é de bois, biotipo 1, 6 e 9, e a canis. Esses seriam os 4 principais grupos para nós pesquisarmos, né? Que se tivesse fazer algum trabalho hoje, que eu tentei fazer e não consegui por falta de insumos, né? E também questões temporais de geopolítica econômica de Rondônia, problema da carne fraca, né? Política da carne fraca. Doutor Ferraz, tudo bem? Seja bem-vindo. Microfone fechado. Então... Deixa eu te falar uma coisa, Jacob. Eu sou oncologista, mas sou especialista em brucelose também. Não foi uma bobagem, não, hein? Ah, então você me corrija, eu quero aprender hoje. Eu tenho vários professores aqui hoje, eu vou passar vergonha aqui. Eu estou dando bem sucinto aqui, bem raso, para não errar muito. Ó, errar pouco. O Luiz Marcelo, o Serginho, a Ana. Eu sou o único que eu estou fora desse time aí. Só cobra, rapaz. Hoje nós estamos aqui no meio só de cobras, graças a Deus. Vamos aprender muito. Depois eu quero escutar a experiência de vocês. Bom, então nós temos os reservatórios, né? De bovinos, suínos, ovinos, caprinos, animais, outros animais silvestres, não podemos esquecer. Ela vem lá da mata, da floresta. E cães, né? Os cães que acho que tem mais contato entre os animais e dentro de casa, com as crianças, com a patroa, normalmente, que é chegada de animal, né? Que lambe, dá beijinho e tal, né? Pega o animal, beija e tal. Assim vai. Bom, então, esses são os reservatórios. Nós temos que ter na cabeça isso. Uma febre de origem desconhecida, ondulante, vai e volta, dor nas costas, febre vai, febre volta, e não sabe de onde vem, procura, faz malária, faz dengue, faz 1000 pesquisas, e não pede brucela. Febre tifoide, etc, etc. Nós estamos em Rondônia. Agro, silvo, pastoril. Silvo, porque é silvestre, animais silvestres. Né? Animais de caça também. Não está afastado de mais de caça, roedores, etc. Que ela vai caçar lá, tatu, sabendo Deus. Não sei, né? Tem que investigar. Bom, o período de incubação é muito variável, de 1 a 3 semanas, até meses. Meses. E o pior é que é uma doença que você trata, ela é recidivante, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E você trata, quantas vezes forem necessárias. Bom, e é uma doença de distribuição universal. É muito impactante, sabe aonde? Na economia dos árabes, porque ela atinge os camelos e dá um prejuízo. Qual que é a economia lá no deserto? É o número de camelos. Imagine uma camela abortando toda hora. Tem que matar a camela.
Então, isso para eles, tem reuniões internacionais para discutir como tratar as camelas para não abortarem. Isso é um prejuízo nos cofres dos árabes, né? Tá. Ela é hiperendêmica. Onde é que ela tem mais prevalência ou incidência? Mediterrâneo, Península Arábica, acabei de falar, Índia, México, América Central e América do Sul. O problema está aí, é no viés do diagnóstico. Nós já vamos ver daqui a pouco. A prevalência é muito variável, mas temos de 10 para 100 mil habitantes, desde que se faça exame. O problema é esse. Raramente é fatal. A letalidade é 1%, 0,1%, desculpa, 0,1%, ou 1 por 1000, né? Essa letalidade está mais linkada, nós vamos ver um caso clínico aqui hoje, que eu suspeitei, foi até uma ação judicial em Ariquemes, olha que interessante, de um paciente que morreu por problema cardíaco. Nós vamos discutir o caso aqui, que é a opinião dos meus infectologistas de plantão. E aqui nós temos, então, a genotipagem de Brucella abortus no Brasil, feita em 77 até 2008. Esse é um trabalho que está aqui referenciado. Eu acho que isso aqui está muito... Isso aqui hoje não deve ser verdade. Porque se nós fizermos um PCR, isso aqui vai modificar totalmente. Mas, de qualquer forma, para nós termos essa noção de 77 a 2008, nós temos aqui no Pará abortos, né? Tocantins também abortos, Minas Gerais abortos, São Paulo abortos, Santa Catarina abortos, Rio Grande do Sul abortos. Quer dizer, tudo bovino. Será que não tem caprino, ovino? Será que não tem suíno? Né? Mas isso aí é questão que nessa época, quem fazia PCR? Ninguém. Hoje, se for fazer, vai dar... Eu queria achar militenses. Eu acho que só vou sossegar o dia que disser assim, ó, foi descoberto militenses em tal região. Aí nós vamos estar assim a nível mundial, dizer que é universal. Né? Então, Brucelas confirmadas no Brasil até 1985. Está publicado por Carrilho em 1990. Tem um trabalho dele, inclusive, tem aqui na minha base de dados de Bruxelas aqui. Então, nós temos o abortus, o suis, o canis e o ovis. Nós temos que lembrar que a economia, a saúde do trabalhador tem essa coisa interessante. A gente estuda muito economia e sociologia, né? Porque a economia, ela faz as doenças traficarem pelo mundo. Por exemplo, você compra cavalos no Pará e vai abater lá compraram cavalos aqui em Belém, botaram um navio para levar, acho que para a Índia, para bater na África, não sei aonde que ia bater os cavalos. Né? E aí o barco virou, não sei se você lembra, morreu todos os cavalos, os bois também. Boi também. Eles pegam daqui e mandam para não sei para onde para bater. Então, nós pegamos doenças regionais e levamos para outros lugares do mundo. Então, por isso eu coloquei aqui embaixo, globalização, nessas últimas 3 décadas, essa economia global de levar animais vivos e também não fazer desossa, esse é o grande problema também dos frigoríficos, porque se você fizer a desossa, você tira a medula óssea. A medula óssea é altamente contaminante, certo? Para a brucela. Lógico, a medula óssea está lá na brucela, né? Então, se você fizer a desossa e levar a carne já tratada, só o filé, você não vai ter tanta contaminação. Então, por isso que eu acredito, com essa mudança, até inclusive trazer bovinos e até, deixa eu me lembrar o nome aqui dos búfalos da Bolívia, que é trazido, inclusive, aqui para o Brasil, bois da Bolívia para cá. Então, esse espanhol, essa origem espanhola do Mediterrâneo, desses animais, tenho certeza que Rondônia deve estar já contaminada por Brucella militenses, e caprinos, ofinos, etc, etc. Né? Então, essa é uma dúvida que nós temos que pesquisar. Então, aqui nós temos aqui, ó, Argentina, Peru, nós temos aqui, já temos militenses na Argentina e no Peru. Já está descrito aqui, tá vendo? Eu coloquei até no gráfico ali. Se tem na Argentina e tem no Peru, né? Só achei a Bolívia aqui. Isso aqui é a fronteira nossa, né? Então, por que não vai ter no Brasil? Deve ter, com certeza. Né? Mas é uma questão só de pesquisar. Né? Mas vamos lá, vamos ser mais práticos. Agora falar de devaneios. Como é que se transmite a brucela? Pelo sangue. Transfusão de sangue. Tive uma reunião no Emeron e até questionei eles. Fui dar uma palestra para eles, foi no dia do mês passado, retrasado. Prevenção de acidentes. Aí eu falei sobre brucelose para eles, né?
Eu não ia falar sobre hepatite dentro do Fundação Imeron, né? E eu falei, olha, vocês não pesquisam brucelose e transferem sangue do agricultor para outro sangue, né? Vocês fazem transfusão de sangue. E vocês estão transmitindo, provavelmente, uma brucela de um para outro. Eles ficaram com o olho desse tamanho, né? Pode ser, por que não? Tinha que fazer teste para brucela para fazer transfusão de sangue também, né? Que aí você vai estar contaminando o receptor, né? Então, a transmissão através do sangue, secreções vaginais, esperma, amamentação. Atenção, mulheres de plantão, né? Homens também. Esperma, amamentação, relações sexuais, né? Todas as secreções vaginais transmitem brucela, tanto na mulher como no homem. Dá orquite e mastite. Lembre-se disso. Dá na vaca, dá no porco, dá no cachorro, dá no mamífero, ser humano. Lembre-se disso. Então, sala de parto, doença profissional, cuidado com o obstetra, com as enfermeiras de parto, certo? Cuidado com a brucela. Transmite através do canal vaginal, né? Transmite para o feto. O recém-nascido pode nascer contaminado, né? Na hora do parto, certo? Através do queijo, o Ferrari que tem que desligar o microfone dele. Bom, o queijo, já falei, queijo pasteurizado, que deu aquele choque térmico, vamos falar assim, de Pasteur, né? Ele mata 100%, 15 segundos, lembra? Estava no diapositivo. O leite in natura, lá no sítio, os nossos habitantes do meio rural. Eu sempre achava que nós tínhamos brucela em frigoríficos. Antes da fiscalização sanitária, o pessoal se contaminava no abate. Eu tenho quase certeza que o problema não está no sítio, está no meio rural, nos nossos trabalhadores rurais, que vivem no meio rural e depois trabalham em frigoríficos. Mas por quê? Se você for fazer uma pesquisa no meio rural, como o Pacheco fez na década passada, na Givisa, você vai ver que todos os sítios e todos os municípios de Rondônia possuem brucela no seu gado, no seu rebanho bovino. Tá? Nós vamos mostrar para vocês aqui também. Nós temos, então, aqui, depois, quando ele faça na vigilância sanitária, os gânglios infartados, infectados, né? Por brucela, tanto nas mastites, como orquites, epididimites, etc. A carne crua, olha... não, comer carne crua... Carne é o que acho que menos transmite. Crua, né? Que tem um choquezinho térmico. Conjuntivite, para utilizar óculos em laboratórios, em cirurgias, né? Óculos de proteção, falo como médico de trabalho agora, né? E temos aqui também as infecções localizadas, né? Os abscessos, né? As artrites, né? Que também dá pela brucela, né? As contaminações, conjuntivites e tal. Então, o modo de transmissão. Nós temos que pensar na ingestão da bactéria pelo contato direto, inalação, máscara, ou sua inoculação. Há uns 15 anos atrás, me chamaram, eu estava começando a saúde trabalhador em Rondônia, me chamaram no Semetron para uma reunião sobre brucelose. Eu disse, o que eu vou fazer lá, né? Cheguei lá, estava o pessoal do MAPA, da Ministério da Agricultura, e eles começaram a falar de brucelose. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Estava eu e o Luiz Augusto. O que eu estou fazendo aqui de noite, numa segunda-feira, no Semetron, escutando sobre brucelose? Eu não sabia nada, era leigo, né? Aí, de repente, eles falaram, não, nós estamos trazendo uma vacina agora para o boi, vacina bovina para vaca, de 6 meses a 2 anos, para ela não abortar, que é americana. E é um vírus, é uma bactéria atenuada. Então, vai contaminar o vacinador. E aí nós teremos uma doença ocupacional. E aí você vê nos fóruns trabalhistas de Rondônia populam, né? Como o Rui Barbosa fala, populam os erros, não, populam as ações judiciais por brucela. Umas são brucela mesmo, outras não. Existe muita confusão. E eles querem sempre fazer o nexo causal, o nexo do trabalho com a doença. Aí que é um grande nó do especialista, do perito, que tem que estudar muito para tentar separar o que veio do meio rural,
do leite cru, tomar lá da leite da vaca, de comer testículo na castração do touro, né? Que vira boi, aí se come o testículo lá na hora, assadinho, rápido, né? Certo? Se tiver com uma orquite, uma epididimite, né? Você vai se contaminar, né? Bom, então, vamos continuar aqui. Ela é endêmica, é uma doença subnotificada, subregistrada, subdiagnosticada, que nós não temos diagnóstico correto. O estado de Rondônia não está fazendo diagnóstico, com certeza. Não temos exames específicos de laboratório, em Rondônia não temos, vamos explicar daqui a pouco. Então, ela é endêmica, ela está silenciosa. E se a gente tem silêncio, não se detecta o surto, por falta de meios diagnósticos. Então, cabe aos clínicos, os infectologistas, pensarem na doença. Pensarem. Essa que é a nossa missão hoje. Você tem que pensar na doença. Né? Bom, então, leite e seus derivados, né? Como é que a população se contamina? Desde as criancinhas, de mamando a caducando, né? Como fala assim no interior, do recém-nascido que amamenta, nasceu do parto da mãe lá, né? Parto normal, né? Se contaminou, está amamentando, até o velhinho lá de 70, 80 anos, né? Que está trabalhando no sítio, está na sua lavoura lá, cuidando do aborto da vaca, cuidando da porca, do cachorro, né? Etc, etc. Bom, queijos frescos, não pasteurizados, é um grande problema. Até verduras e carnes cruas contaminadas, né? Por isso que japonês aqui não se cria, né? Nesse tipo de carne não dá para fazer sushi, sashimi, né? Carne de porco, etc., não dá para fazer isso. Na áreas endêmicas, o principal fator de risco é o ocupacional. Então, vamos lá. O que é ocupacional que nós estamos falando aqui? Vamos pensar em Rondônia. Trabalhadores rurais. 80% da população. Quem não foi trabalhador rural infantil? Quem não foi trabalhador rural infantil? Só quem morava na cidade. Okay? Porque aqui em Rondônia, 99% trabalhador rural infantil. Criadores de animais. Né? Você pode ser urbano, mas ter uma fazenda. Passar lá final de semana. Fazer ordenha, etc, etc. Né? Comer o testículo do boi castrado, né? Mal assado. Veterinários. Criadouros, né? De porco, de cabrito, de carneiro, de ovinos, caprinos, suínos, né? Cachorros, caninos. Vacinadores, lembra? Bactéria atenuada viva. Frigoríficos e abatedouros, principalmente os clandestinos. Porque o frigorífico que é registrado, que tem selinho, que tem a vigilância lá, etc., que tem o veterinário responsável, dificilmente vai ter essa contaminação. Ele já vem contaminado para a planta. O trabalhador já, na nossa experiência, na nossa amostra, que não é pequena, ele já vem contaminado do meio rural. Certo? Por meio da penetração na conjuntiva. Então, nós temos que ter óculos de proteção, que tem aquela curvinha para entrar pelo lado. A pele íntegra, lesões, ingestão de produtos contaminados. E a aspiração. E quando você faz o abate do boi, aspergila, né? Faz plugs, né? Essas contaminações aéreas, que você tem que usar máscaras. Né? Nós já falamos que o período de transmissibilidade de pessoa para pessoa pode ocorrer. Lembra-se? Transfusão sanguínea, transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea. Transmissão sexual. Transmissão sexual. O cara está com uma febre ondulante, vai ter relação com a esposa ou vice-versa. E um parceiro contamina outro. Transmissão sexual. Ninguém pensa numa DST. E ela existe. E também placentária. E também pela lactação. Lembrar, lactação, né? Placentária. No parto também. Eu falei para vocês do parto. Então, a brucelose humana é uma doença profissional relacionada ao trabalho. Por isso que eu estou aqui. Não como infectologista, mas como médico do trabalho. Porque o meu foco de visão é fazer prevenção para que o trabalhador não adoeça no trabalho. Mas ele é um trabalhador rural, ele é informal, mas é da saúde do trabalhador. Porque aquela criança com 10, 12 anos que trabalha no meio rural, que é proibida até por lei, mas está lá trabalhando para subsistência familiar,
que é condição própria de Rondônia, ele está se contaminando. Ele está se contaminando pela brucela. E isso é de responsabilidade do Estado através da saúde do trabalhador, porque é o trabalhador informal, veja-se bem. Porque o trabalho formal, ele tem a garantia da CLT, ele tem a garantia do Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem a garantia do Tribunal Regional do Trabalho, ele tem as ações judiciais, etc., para protegê-los. Né? Então, repetindo, criadores, veterinários, vacinadores, frigoríficos, laticínios, que não falamos a outra vez, curtume. O curtume também tira o couro do boi, né? Ele também vai tratar o couro do boi, que também está contaminado. E laboratórios. Lembra lá o segundo diapositivo, que eu falei que é de uma arma biológica utilizada internacionalmente, que pode ser usada, uma categoria B do CDC, que é uma arma biológica de alta contaminação em laboratórios. Eu tenho alguns casos de bioquímicos que têm brucelose. E o pior, refratário ao tratamento e recorrente, inclusive com depressão, ansiedade e tentativas de suicídio, porque a brucelose ela ataca fortemente os transtornos do humor, leva o paciente à depressão gravíssima. Vocês vão observar isso nos pacientes de vocês. Paciente depressivo, com febre ondulante, pense em brucelose. E tentativa de suicídio, tá? E pessoas, você vê, eu falei bioquímico, nível superior, pessoa casado, família, bom status socioeconômico, independência financeira, que dá uma infecção recorrente sem cura. E ele tem que tomar remédios, que depois nós vamos ver aqui, são altamente pesados, e que são de efeitos colaterais. Né? Então, laboratórios, tem que tomar muito cuidado com o laboratório. É de segurança máxima. Biossegurança máxima. Vamos lá de novo. Biossegurança máxima. Isso que é importante. Certo? A equipe neonatal durante o parto. Eu grifei porque eu sou parteiro. Né? Então, toda a equipe é contaminada. Inclusive o pediatra. Que faz parte o neonatologista, né? Faz parte da equipe. Então, o que nós temos? O frigorífico, o magarefe, né? Que corta o boi. O cara está cortando o boi aí no meio da peça, né? O vaqueiro, o sitiante, que vai fazer o parto difícil daquele bezerrinho, ou do aborto. Brenda. Ferrari, desliga teu microfone. Vamos lá. Doenças ocupacionais. Análise de laboratório, quem trabalha em laboratório já falei. A vacinação, né? Aqui, acidente pérfuro cortante, né? Pessoal do infecto aí. Isso é muito comum, muito comum. Pode ocorrer soroconversão, mas não é sempre que ocorre, não. Às vezes ele faz a doença sem soroconversão. Tem um detalhezinho aí nisso, que é muito importante. E também no parto. Por sinal, esse nenê que está aí é minha filha, viu? Prazer, Catarina, hoje tem 16 anos. Só para lembrar. Mas a minha esposa não tinha brucelose. Bom, nós estamos falando, então, o equipamentos de biossegurança, né? Que tem esse aparelho específico aqui, né? Que tem aquele filtro, né? E também é fluxo laminar, não é isso? Corrente de ar que aspira, que não deixa você se contaminar. Né? E então é biossegurança nível 3 para pesquisa de brucelose. Né? Brucelose, um meio de pesquisa é a cultura. Só que o laboratório tem que ser muito bom para fazer esse tipo de cultura. Né? Talvez só o ACEM consiga hoje. Não sei se outros podem fazer nesse nível de segurança máxima. Né? Certo? Então, ela tem uma alta virulência. A virulência está geralmente caracterizado pela... Tem dois grupos de brucela. Vê se eu consigo explicar para vocês. A lisa e a rugosa. A lisa, ela está na brucela abortus, melitensis e suis. A lisa, que tem superfície lisa, ela tem maior virulência. Ela participa do grupo antigênico. E a rugosa, ela tem menor virulência. Certo? Então, é brucela ovis e canis, que é de ovinos e caninos. Né? Então, o patógeno intracelular resistente ao efeito bactericida do soro é a destruição pelos fagócitos. Nós já vamos dar uma olhadinha aqui nessa fisiopatologia. É muito interessante entender isso. Por que é difícil de você conseguir eliminar a brucela e ela se torna refratária ao tratamento? Primeiro tem que entender isso, que a lisa
que é a Bortz militensis suis, ela tem mais virulência do que a Canis e a Ovis. Então, são esses dois grupos totalmente diferentes, inclusive para tratamento. Talvez, no futuro próximo, quando nós entendermos melhor esses tipos específicos de brucela, os tratamentos podem ser mais específicos, né? Mais diretos. Por exemplo, a brucela militensis vão usar esse tipo de antibiótico. Para Canis vão usar outro tipo. Mas isso vai ter que evoluir muito ainda na pesquisa. Mas eu acredito que nós chegaremos lá. Porque hoje só se faz um tratamento único, a pesquisa única, tratamento único para todas elas. E eu acho que não é bem assim, como a malária, né? Tem 3, 4 tipos de malárias aí, no Brasil só 2, né? E os tratamentos são totalmente distintos. Né? Tá. Então nós temos aqui nas manifestações clínicas, que é importante, para nós vermos aqui, temos a aguda e a crônica. O que nós temos na aguda? Febre, sudorese e dor. Até tuberculose tem isso. Vocês são infectologistas, sabem que febre, sudorese e dor é uma doença como qualquer outra. Tem milhares de doenças que cursam com isso. Até uma virose simples, uma malária, uma dengue e outras, né? Viroses, arbovírus, etc., que vocês conhecem melhor que eu sei muito pouco disso. Então, a fase aguda dela não te dá muito sinal. A crônica, ela começa a ficar um pouco mais específica. Dá artralgias graves mesmo. Impotência musculoesquelética, dor muscular, dor lombosacra, guardem isso. Dor lombosacra, com febre intermitente, refratária a tratamento, pense em brucelose. Quem chama de lombocetalgia ou lombosacalgia infecciosa. Nós vamos ver logo adiante aqui. Parestesias, formigamentos, né? Que dá alterações neurológicas periféricas. Alterações neurovegetativas. Lembra que eu falei também das alterações que podia se enquadrar aqui? Alterações do humor, depressão, ansiedade, pânico, etc. Enquadra-se aqui, na crônica. Então, aqui nós temos diversas características da forma clínica. Tem a subclínica, aguda, né? A forma crônica, mais de um ano. Tem a forma localizada, né? Que tem infecção aguda e crônica não tratada, que ela vai e volta recidiva. Tem a recidivante, que é muito comum. Você trata, depois de 42 dias de tratamento, ela recidiva, e mantém os títulos de IgG elevados. Então, não é que ela está curada, não, ela é crônica recidivada. Convalescência tardia e reinfecção. Então, nós podemos ter 2 tipos aqui, guardem. A recidivada, né, por causa do brucellosomos, guarde esse termo, brucellosomos, né? E a reinfecção, aquele indivíduo que vai para o campo, vai voltar a trabalhar e se reinfecta. Então, nós temos a maltratada, a recidivada, por causa do brucellossomo, dentro do lisossomo, que tem a brucela, que forma um brucellossomo. Aí, o antibiótico não atinge o lisossomo que está infectado. E ali ele vai crescer, vai se multiplicar, vai romper a célula e vai dar uma reinfecção. Não é uma recidiva. Não vai dar uma reinfecção, desculpa. Vai ser uma recidiva. Ela vai multiplicar, ela vai dar nova febre, vai circular pelo organismo, né? Vai eclodir. Tá. Então, aqui nós temos os principais sintomas, né? Você vê que é um trabalho científico muito extensivo, né? Aqui tem a referência embaixo dele, você pode procurar isso. Aqui, ó, febre, na grande maioria dos casos, né? Dores, mal-estar, dor de cabeça, anorexia, dor, constipação, esplenomegalia, tosse, artralgia, rash cutâneo, né? Epistaxes, dor abdominal, hepatomegalia, vômitos, diarreia, problemas visuais, adenites, depressão, insônia, artrites, né? Bronquites, melena, irritabilidade, orquites, né? Etc. Hematêmesis, etc, etc. Então, aqui nós temos os tipos de febre, né? Aqui os principais sintomas. Tá, tudo bem. Então, você veja como é interessante que ela dá inúmeros sintomas e você fica perdido, que é nada específico. Então, o que nós temos na clínica? Tem a forma aguda e subaguda,
subclínica e clínica. Então, é uma febre de origem desconhecida ou obscura, como vocês queiram chamar. Tá o quê? Mal-estar, sudorese, anorexia, perda de peso e prostração. Então, em 75% dos casos, tem febre. Esses são esses sintomas, 75% dos casos. Tá? A febre dá em quase 100% dos casos, 98,8%. E é febre entre 38 e 39. Ela é remitente, intermitente, irregular, ondulante, tem acentuação vespertina à noite, remissão matinal. Certo? A sudorese é profusa, 84%. Né? Predominante noturna, com cheiro desagradável. Da artralgia, em quase metade dos casos, tem dor articular, em grandes articulações. Da mialgia, cefaleia. E tem hepatosplenomegalia em torno de 25% a 35% dos casos. Isso é um trabalho de Ruiz e Mesa, de 2005. Esses trabalhos todos eu tenho aqui em PDF, se quiser. Eu posso até depois disponibilizá-los aí pela OneDrive. Como eu fiz lá com o nosso amigo que está fazendo pesquisa lá na POC. Bom, a forma crônica, né? Ela atinge o órgão-alvo, né? Então, osteoarticulares, 50%, nós já tínhamos falar. Olha só, sacroiliite, dor no sacro, né? Uma infecção destrutiva do sacro, guardem isso. Espondilite, artrite periférica, osteomielite, crianças com monoartrite, joelhos e quadril. Geniturinárias, eu já falei, orquiepididimite, glomerulonefrite e abscesso renal. Aborto é raro, mas o aborto ocorre mais pela febre. Tá? O aborto ocorre mais pela febre da mãe, não por causa da brucela. Tá? A brucela causa aborto no boi, na vaca, né? Não é no boi, na vaca. Que aborta é a vaca. Manifestações neurológicas não são muito comuns, mas pode dar uma neuropatia periférica, coreia, meningoencefalite, tem descrição na literatura, tem vários casos, isquemias transitórias, paralisia de nervos de pares cranianos, né? Síndrome desmielinizante, lesões de substância branca, trombose, etc. Depressão. Trombose é a formação de um tronco no interior Só um pouquinho. do coração ou de um vaso sanguíneo Só um minutinho. do indivíduo vivo. Quero ver mais. O celular estava ligado, ele já estava dando uma pesquisada para mim lá, que eu não uso isso aí. Bom, depressão e confusão mental. Depressão, ansiedade e confusão mental e síndrome de pânico. Eu particularmente, tenho casos assim, tá? Tentativa de suicídio, etc., impotência, etc. Não, é bem complexo. Lesões eritromopapulosas, púrpura, cistos dérmicos, né? Síndrome de Steve Johnson, derrame pleural, pneumonias, tudo isso aqui está relatado, tem casos descritos na literatura, não é chute, não. Alterações hematológicas, leucocitose ou leucopenia, trombocitopenia, anemia. Lembra, eu falei 0,1% de óbito, mas 1%, aqui eu acho que é 0,1% ainda, por lesão valvar. Certo? 0,1% de óbitos. Lembra, lá no começo nós colocamos 0,1%. Estava faltando um 0, uma vírgula aqui. Tem que corrigir isso aqui. É muito raro o óbito. Né? Tá. Então, aqui nós temos outra relação, agora de uma discriminação das complicações da brucelose, osteoarticulares, geniturinárias, neurológicas, cardiovasculares, endocardites, pericardites, miocardites, digestivas, cutâneas, pulmonares, hematológicas e outras. É interessante depois dar uma parada aqui e ver uma de cada vez, né? Bom, o que chama atenção para mim, como médico do trabalho, são as dores lombares, né? Que é muito comum. Sabemos que 70% da população mundial tem dor lombar. 18% da população brasileira tem dor lombar. 70% tem dor lombar alguma vez na vida. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. O IBGE, em 2015, levantou que 18% da população brasileira
sofre de dor lombar. É uma doença comum. E nós temos muita lombalgia, lombociatalgia, nos trabalhadores, tanto formais como informais. Então, aqui, quando você fala em lombalgia infecciosa, tem que chamar a atenção dos ortopedistas e dos clínicos quando vai atender febre e com dor lombar. Certo? Por quê? Porque a brucela atinge as vértebras lombares. Atinge e destrói, faz osteolise. Né? Então, o que nós temos? Quais são os agentes etiológicos da lombalgia infecciosa? A tuberculose e a brucela. Frigoríficos, veterinários, laboratórios, vacinadores, leite, derivados, produtor rural, que é Rondônia. Então, produtor rural com problema de dor lombar, você vai fazer uma ressonância e você descobre lise, destruição de vértebra. Eu já peguei casos assim, a gente pensa que é fraturas, ou desgaste, osteoporose. Pense em brucelose. Eu vou mostrar uns slides para você. Umas imagens para vocês, né? Também pode ser estafilococcus aureus, gram-negativos, idosos, tal, né? Fungos e espiroquetas, mas isso é mais para os ortopedistas. Mas lembrar sempre da brucela, está em segundo lugar, viu? Isso é um trabalho de reumatologistas, né? Você vê aqui, está embaixo aqui a referência. Olha que interessante essa imagem. Você olha, tem uma destruição, uma lise elítica, né? Ela destruiu a vértebra. Somente no segmento superior. E nós temos um português chamado Pedro Pontes, que descreveu isso lá no início do século passado, nos raios-x, essa erosão do ângulo antero-superior do corpo vertebral. E isso foi um achado antropológico em escavações da Idade Média, ou lá da Idade de Cristo, em colônias espanholas e portuguesas de trabalhadores rurais. Né? Do lado dos cemitérios, eles escavavam os cemitérios e viam essas destruições das vértebras nos moradores da época. Que eles tinham o quê? Não era uma lesão ortopédica, era uma infecciosa clássica, né? De uma espondilodicite, que é uma destruição, por causa da brucela, dos corpos vertebrais, principalmente no ângulo superior. Olha como ele corrói, ele destrói. Está vendo aqui essa imagem do osso? É uma foto, aqui é a imagem radiológica, aqui é a imagem do osso. Está vendo o orifício, a destruição, as cavidades que ocorrem no corpo vertebral? Olha que interessante. São muito clássicas, né? Muito específicas. E isso é antropologia lá, né? Séculos passados, e ainda hoje você pode detectar em trabalhos rurais. Né? E quais são os diagnósticos diferenciais, né? Nós temos que fazer? Nós, clínicos, infectologistas, médicos do trabalho, etc. Tuberculose, febre tifoide, endocardite infecciosa, histoplasmose, mononucleose, malária, dengue, transtornos depressivos. Lembra? Olha, transtorno mental, tem trabalhador rural. Dá uma pesquisada. Tem febre, não tem febre, tem artrite, tem dor lombar. Dá uma pesquisadinha melhor, com mais carinho, né? Neoplasias, fadiga crônica, etc. Né? Então, nós temos que ter esse diagnóstico diferencial em mente, né? E não afastarmos nunca quem tem febre em Rondônia. Quando eu cheguei aqui em 85, tem febre em Rondônia, peça exame para malária. Peça o PP, que se 90% vai acertar. E era verdade. Mas hoje eu falo assim, peça exame para malária, mas peça para brucelose também. Então, infecção materna com brucelose SP durante a gravidez, eu sou obstetra, meu trabalho sou obstetra. Então, eu fui procurar, na minha pesquisa, todos os trabalhos de obstetrícia sobre brucelose. Né? E fiz um levantamento, e aqui tem os riscos nós que temos. Aborto espontâneo, já falamos que é raro. É mais por causa da febre do que a brucela. Falando no ser humano. Né? A morte intrauterina, tem descrição de casos. Nascimento prematuro, infecção, febre, trabalho prematuro, aborta o prematuro, trabalho prematuro. Né? Transmissão intrauterina da brucela, verdade. Amamentação, transmissão láctea. Né? Contaminação da equipe neonatal, né? No puerpério. Agora vamos chegar, nós fizemos todo esse preâmbulo, ao diagnóstico, que é a fase mais difícil. Né? De todos os diagnósticos tentados até hoje, o que é mais plausível no momento, no meu modo de ver, salvo o melhor juízo, né,
da minha ignorância, nós temos a ELISA, IgM e IgG. Porque o PCR nós não temos, né? Nós temos o PCR multiplex real-time, que esse multiplex real-time você pode, inclusive, definir, pesquisar aquelas 4 espécies, né? Subtipos de Brucella, e saber o que nós temos. Seria o ideal. Esse é o ideal. Mas só fazem em grandes laboratórios, em grandes centros. É igual ao agrotóxico. Tive uma reunião em Brasília semana passada, no Ministério da Saúde. Eles estão numa campanha de fazer o controle, né, a vigilância epidemiológica, sanitária no Brasil todo. Tem um núcleo muito forte na Anvisa, na Anvisa, que fez essa capacitação, mas sempre esbarra onde? No laboratório. No laboratório de agrotóxicos, hoje, 6 milhões de reais para introduzir no Estado. Difícil, né? E aqui a mesma coisa. O PCR, para Bruxelas, tinha que ser... Porque lá no exterior, na Europa, Estados Unidos, eles fazem controle de cura de Bruxelas pelo PCR urinário. Olha que beleza. PCR urinário. Para ver se tem cura ou não. E aqui no Brasil a gente não faz PCR nem para diagnóstico, né? O ideal era o PCR, com certeza. É o PCR. Mas hoje o que nós temos mesmo? É o IgM e IgG. Rosa Bengala. Ah, meu Deus. O Rosa Bengala tem resultado para quem quiser, para tudo que é tipo. É positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, 2 positivo, negativo. É um resultado ilógico. E olha que nós fizemos a pesquisa no LACEN. Eu fiz junto com o nosso grande amigo lá, que agora não me recordo o nome dele, bioquímico lá, mas depois eu vou me recordar, eu sou ruim de nome. Mas fizemos a pesquisa, colhemos o sangue lá no interior, trouxemos para a capital, fizemos todo o trabalho. Eu mesmo colhi, eu trouxe as amostras em temperatura ideal, guardamos na temperatura ideal dentro do laboratório do LACEN, fizemos a pesquisa do Rosa Bengala, mas dá para qualquer tipo. O resultado foi pífio. Então, se é para fazer, porque o Rosa Bengala é só triagem, né? Só triagem. Mas mesmo assim, o Ministério da Saúde ele tem esse protocolo aqui. Ó. Ele começa a triagem pelo Rosa Bengala. Tá? Aí deu positivo, negativo. Deu negativo, eu fico com o pé atrás da orelha. Eu já partia para fazer higiene. Eu começo assim. Eu acho que se eu for pesquisar hoje, eu não sou clínico, não sou infectologista, eu partiria direto para o ELISA, IgM e IgG. Ponto final. Certo? Negativo ou positivo, caso confirmado, trata, 42 dias, né, tratamento, repete os exames, vai controlando para os exames. O ideal, PCR multiplex real-time. Esse é o ideal. Né? Certo? Aí você vai ter certeza molecular. Né? Sempre com acompanhamento clínico. Deu negativo, você tem que acompanhar. Tem que repetir os exames. Né? Bom, qual que é o tratamento? Isso aqui, Ministério da Saúde. Antes, era uma briga muito feia, porque a rifampicina era de uso exclusivo para a tuberculose. Era proibido usar em brucelose. Aí, em 2015, 2016, nós conseguimos derrubar isso. Lá no Ministério da Saúde. Aí saiu uma portaria liberando para tratar a brucelose também. Com todos os efeitos colaterais, tudo que você sabe melhor que eu, que a rifampicina dá. Então, nunca deve ser tratado como monodroga. Nunca com uma droga só. Geralmente 2 a 3 tipos de droga, com associações, né? Então, aqui, ó, doxiciclina, 200 miligramas por dia, rifampicina, 900 miligramas por dia, por 6 semanas, repetindo os exames. Em recidivas, inclusive foi um tema que eu liguei para o professor Marcelo, fui tirar minha dúvida. E na recidiva, usa o mesmo tipo de tratamento? Usa o mesmo tipo. Mas não vai fazer resistência? Na época ele disse, não dá resistência, pode fazer. Mas por que ocorre a recidiva? Porque a brucela, a bactéria, está dentro do lisossomo. E de lá ela está protegida contra a ação dos antibióticos. Então ali ela se replica, se reproduz, ela mata a célula e ela vai contaminar as outras. Vai fazendo o círculo, né, intra-orgânico. Né? Tá. Então, nós repetimos o tratamento, mais 42 dias. E tem casos que tem que repetir quase que todo ano, ele recidiva,
e o paciente fica altamente estressado, depressivo, não consegue trabalhar, há muita inanição. Gestantes e nutrizes, e menos de 7 anos, pediatria, né, neonatologia. Não usar doxiciclina. Usar sulfametoxazol e trimetopim, mais rifamicina por 6 semanas ou gentamicina por 14 dias. Aí a pessoa fica uma peneira, né? De tanta injeção, né? Então, este é o tratamento que é preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? Que nós fazemos, né? Brucelose humana, o tratamento. A gente esquece, a gente faz só o tratamento medicamentoso, mas esquece do tratamento multiprofissional. Isso é uma falha. Repouso no leito. Ele tem que se afastar do trabalho. E ninguém entende isso. É uma semana, pode voltar. Não. Repouso no leito. Alimentação de fácil ingestão. Hipercalórica, rica em proteínas. Correção do desequilíbrio hidroeletrolítico. Às vezes tem que tratar, né? Tem que internar para tratar. Tratar com reposição. Tratamento sintomatológico, antitérmico, antiálgico. Apoio psicológico. Lembre dos transtornos do humor. E outra, a mais importante, que eu estava conversando com a professora Ana Escobar. O mais importante é tratar a família. Porque se tem um lá no sítio contaminado, a família inteira está contaminada. Os animais estão contaminados. Então você tem que ir lá fazer pesquisa em loco. Né? Você tem que ver as pessoas que habitam o mesmo teto e até talvez o mesmo sítio. Né? Em casas distintas, mas próximas. Subsistência familiar. Né? Então, essa preocupação de tratar todos os contatos, como se fosse, e é uma DST, eu já falei para vocês que é uma DST também, né? Então, tratar todos os membros da família, investigar pelo menos, né? Fazer essa busca ativa, como os epidemiologistas falam. E além da busca ativa, é a notificação, pessoal. Porque se não tiver notificação, não tem surto, não tem epidemia, não tem pandemia, não tem sindemia. Nós temos que notificar. Temos que notificar, tanto na suspeita como na confirmação. Porque dessa notificação é que vai ter programas de saúde para defesa da população contaminada e fazer investimentos, né, nesta área. Porque se tem retorno de notificação, vai ter retorno de investimento naquela área. Se não notifica, para que investir? Para que pesquisar? Né? Então, notificação, pessoal. Importante nós, como profissionais de saúde, em todos os níveis, todas as esferas, temos a responsabilidade de notificarmos. Para termos epidemiologia suficiente para termos ações e, como a professora Ana falou, ingestão, interferência, para se mudar aquele processo. Né? Bom, pós-tratamento. Alta em 2 anos. Veja bem, alta. O tratamento 42 dias. A alta, 2 anos fazendo exames. 2 anos vai recidivar. 2 anos. Curável, 2 anos está curável, sem sequelas. Recorrência, 10%, não é pouca. Reinfecção, a infecção não confere imunidade. Se tem uma infecção, você pode ter outras. Se você não tomar cuidados, ferver o leite, esterilização, usar EPI e tal, você vai se recontaminar. Vacinar o gado, etc. Óbitos por brucelose, por doença crônica. Aqui, de novo, está 1%, mas eu acho que é 0,1%. Mas tudo bem. Nós vamos brigar por tão pouco, né? Nós temos endocardite da válvula aórtica. A principal causa é a cardíaca. É a endocardite. Vocês estão vendo aqui um ecocardio aqui, ó. Vocês estão vendo essa vegetação na válvula aórtica aqui? Essa vegetação se desprende e faz uma embolia. E a pessoa morre subitamente. Então, antes de apresentar o caso para vocês, eu vou passar aqui que é fundamental. Eu acho que deu uma pulada aí, uma troca de slides. A busca ativa de novos casos de brucelose deve ser feita entre indivíduos que vivem no mesmo domicílio do doente diagnosticado. Isso é fundamental.
Isso é uma epidemiologia, isso é uma noção epidemiológica fundamental que nós temos que ter em todos os agentes de saúde. Médicos e os antigos paramédicos, que não se usa mais esse termo, né? Certo? Inclusive os assintomáticos, você tem que pesquisar. E lembrando que é uma doença de transmissão sexual. Os parceiros, né? Pode ser um ou outros, né? Tudo bem. Em regiões, olha aqui, ó, é fundamental. Em regiões endêmicas de malária e dengue, com pecuária de corte leiteira, isto é, Rondônia, nas febres e lombalgias crônicas, isso quem fala é o médico do trabalho, humildemente vos fala, que sou eu, investigar brucelose. Febre do lombar, brucelose neles, certo? Então, vamos ver aqui. Então, se você tem febre, dor lombar, pensar em brucelose. Isso era um slogan antigo meu. Eu colocava no meu... Né? Solicitar rosa bengala. Não percam tempo. Hoje eu falo. Não se faz mais rosa bengala. Faz para boi, para fazer triagem. Mas ser humano, não perca tempo. Vai dar positivo ou negativo. E o cara vai estar doente. Faça logo ELISA, IgM e GG. Aí agora vamos para os casos clínicos, para acabar a aula mais rapidamente, já passou mais de 1 hora, né? Quando eu cheguei, vou contar uma história para vocês, em homenagem ao meu grande mestre guru. Quando eu cheguei, estava viajando, saí do meu doutorado na UNB, em que o meu professor Luiz Aranha me orientou. Nós estávamos no avião e eu disse, e agora o que eu faço da minha vida? Depois de 5, 6 anos estudando em capacidade laboral, fazendo meu doutorado, defendi minha tese, foi aprovado, graças a Deus, e a ajuda dos professores que me orientaram. A Ana Derg também, que está lá em Toronto hoje, a minha professora também. Aí, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Me atiro do avião? Se não, você vai estudar brucelose. Eu disse, brucelose? É, brucelose. Você fez incapacidade laboral em frigorífico, né? Que é carne e pescado. Brucelose tem a ver com carne e pescado. Você vai lá para Porto Velho. Eu chego, desembarco, no dia seguinte, no Ceres, entro na minha mesa esta carta aqui. Denúncia do Conselho Estadual de Saúde, senhor Raimundo Nonato, que todos vocês conhecem, o chato, o Pen Taylor, né? Raimundo Nonato, me põe essa denúncia lá do Conselho Estadual de Saúde, que está tendo, lá em São Miguel do Guaporé, um surto de brucelose humana na Câmara Frigorífica. Eu pego o carro do Ceres e desço imediatamente e começo meu trabalho de brucelose. Passei 5 anos estudando brucelose no pós-doutorado da USP, né? Lá com o professor Luiz Marcelo, que sempre me orientou e me dedicou nesse sentido, que foi ele que deu a ideia, ele que deu a orientação, ele que deu o start, né? E hoje outros colegas também continuam, aí até o nosso Ferrari, o nosso amigo aí, Serginho Bazano, né? Então, nós fomos lá e nós levantamos e fizemos o estudo. Nós estudamos 100 e poucas amostras, 110 amostras, sendo que 12 deram positivos, né? Certo? 11 deram positivo e 12 ao todo, porque uma deu só IgM, IgG, aliás, né? Então aqui, ó, graxaria, desossa, miúdos, aonde deu a contaminação, tem o setor local. E que estão as iniciais da pessoa que deu positivo à época. Eu tive o capricho, junto com a Ana Flora, que era gerente à época, de entrevistar os 110 trabalhadores daquele frigorífico. Nós escolhemos sangue de cada um. E levamos essas amostras para o LACEN, para o nosso querido bioquímico, fazer especificamente esse estudo para nós. Isso foi em 2013, ó, frigorífico. Já se passaram 11 anos, né? O tempo voa. Então, essas são as amostras, IgM e IgG. Né? E aí vamos agora abrir uma brecha rapidamente, só para vocês entenderem o tamanho do problema. Junto, em 2016, tinha uma comissão de brucelose da Givisa, que eu participava, junto com o já aposentado médico veterinário, doutor Disseu Pacheco, que ele era o chefe da investigação, né, de brucelose no estado. Ele era veterinário. Ele fez uma pesquisa veterinária em todos os municípios, em diversas fazendas, em todos os 52 municípios do estado de Rondônia. Certo? Isso ao longo de 4 anos, pegando amostras e fazendo o quê? Rosa bengala, no boi.
né? No boi, no touro, na vaca. E ele definiu que, resumo da ópera, nesse relatório que ficou muitos anos na gaveta da Anvisa, que eu peguei esse relatório, copiei, tenho cópia aqui guardada comigo, acho que até sumiu esse relatório, que todos os municípios, todos, 100% dos municípios, têm brucelose bovina nas suas fazendas. Todos os municípios, todos, vacinados e não vacinados. Porque não depende da vacina, porque a vacina é da vaca, para ela não abortar, de 6 meses a 2 anos. Então, a brucela está no boi, está no touro. Está no boi e está no touro. Está na vaca também, que eles abatem, porque ela abortou. Não teve tempo de vacinar ou não foi vacinar. Então, esse relatório de 2016 ele é muito impactante para nós sabermos que onde tem brucela animal, vai ter brucela humana. Of course. Não tem como separar esses dois indivíduos. Porque são animais domesticados. Então, eles têm contato direto com o ser humano. Querendo ou não, vai ter. Nós estamos falando só de boi. Estamos falando de caprino, ovino, suíno, né? Caninos, que fazem essa... O canino, então, ele transita dentro do domicílio, na cama do dono, ou da dona, geralmente, né? E lá no pasto. E vai lá para a mata. Vai se meter com bicho, vai não sei o quê. Né? E aí ele contamina todo mundo. Tá. Então, aqui estão todas as propriedades, ó, 113 propriedades, ó, 930 amostras, propriedades com atividades reprodutivas, 80 mil. Olha aqui, ó, todos os dados aqui. Todos os dados estão aqui. Trabalho muito bem feito. Né? Isso lá da Anvisa, da nossa Anvisa. Brucelose bovina em Rondônia é uma constante. E diga-se, de 2016 para cá, nada foi feito. Quer dizer, deve ter piorado, não melhorado. Piorado, com certeza. É uma doença endêmica, subliminar. Inclusive, fiz um trabalho e publiquei no site do Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina. Vocês podem pesquisar na internet, alertando os médicos, né? Que pesquisem brucelose, principalmente em Rondônia, eu explicando o porquê. Mas esse trabalho é bem simplesinho, 2, 3 páginas, bem macetoso. Esse caso suspeito de óbito foi muito interessante lá em Ariquemes, eu trabalho lá na comarca, e eu fazia perícias lá, e teve esse caso extremamente interessante, inclusive um aluno meu fez a necrópsia. Pena que quando ele fez a necrópsia, extraiu o coração, que ele determinou que tinha realmente um problema cardíaco, né, uma valvulopatia, ele não pegou e não mandou para estudo essa valvulopatia, né, para ver se tinha brucela ou não. Tá. Então, lá, por exemplo, Ariquemes, isso foi em 2016, espólio, quer dizer, o cara tinha morrido, né, do JM, aí, que é o caso, que trabalhava na JBS. Então, a perícia médica foi feita em 2016, em julho. Ele era mecânico de manutenção de frigoríficos, mecânico de manutenção. Ele foi admitido em 2007, que trabalhou 7 anos aí. Ele iniciou o tratamento de brucelose em 2014 com o médico do trabalho da empresa. Tá? Deu ELISA e rosa bengala positivo. Tanto IgM como IgG positivos, em 2014. Isso em janeiro. Em julho, veja que interessante, 6 meses depois, ele veio a Porto Velho, passou mal, teve um mal súbito na compra, foi fazer compra em mercado, teve um mal súbito, teve falta de ar e cianose de extremidades, parada cardiorrespiratória e óbito. E ele fazia tratamento de brucela. E a causa morte desconhecida, indeterminada. Então, aqui ficou uma suspeita de uma endocardite de válvula aórtica ou múltiplas áreas. Suspeita. Pena que a gente não tem um serviço, até coloquei aqui, nós não temos. Isso é pena para todos nós perdemos. A infectologia, a epidemiologia, a medicina do trabalho, os agrotóxicos, a obstetrícia e ginecologia. Não temos em Rondônia um serviço de verificação de óbito. Isso todos nós perdemos, que não temos notificação adequada de óbitos no estado de Rondônia. Isso é um absurdo que deve ser combatido. Né? Bom, as ações implementadas ao longo desses anos por nós, nós da vigilância, eu falo assim, eu, Pacheco, etc., no estado de Rondônia. O que nós fizemos? Foi aí que foi a nossa defesa, lá no ICB, né, professor Luiz Marcelo? Né? Foi isso aí, nós montamos um comitê, uma comissão de controle
de brucelose humana extremamente ativo. Fizemos o protocolo estadual de vigilância e manejo clínico de brucelose humana em outubro de 2013, tem 11 anos. Fizemos uma portaria estadual de notificação compulsória. Hoje é obrigatório, compulsoriamente, nós notificarmos a brucelose em Rondônia. São 2 ou 3 estados só no Brasil que tem essa notificação compulsória. E é compulsória, tem que notificar. Nós fizemos a ficha de notificação compulsória. Esse BH aí não é Belo Horizonte, não, é brucelose humana, tá? Realizar busca ativa. Nesse protocolo, a busca ativa de casos de familiares em residência em domicílio. Então, dava positiva, nós ia lá no domicílio e pá, fazer a investigação de todos. Capacitar e sensibilizar todos os atores. Nós fizemos inúmeros encontros. Todo ano a gente fazia um encontro de brucelose. Capacitar e sensibilizar todos os atores, o que nós estamos fazendo aqui agora, hoje. Capacitando vocês aí. Isso é fundamental. Exames do PCR no LACEN, no Adolfo Lutz. Eu estive no Adolfo Lutz, no meu bolso, fui lá visitar o Adolfo Lutz, tentar fazer um convênio para fazer PCR antes de entrar no ICB. Aí no ICB nós também tentamos, com o professor da veterinária, lembra, professor Luiz Marcelo? O senhor, inclusive, almocei com 2 professores da veterinária lá para fazer esse trabalho. Ele levou as amostras, nós transferimos a amostra para eles, mas eles não conseguiram dar efeito, não conseguimos fazer, infelizmente. São as frustrações de um pesquisador no dia a dia, né, professor? Mas vamos chegar lá, um dia nós chegaremos. O ambulatório de brucelose na POC, que existe até hoje, que está lá o Arnaldo, que é egresso daí do professor Luiz Marcelo, do professor Sérgio Bazano, né? Então tem esse ambulatório de brucelose lá, tem inúmeros infectologistas que entram em contato conosco, hoje mais com o doutor Arnaldo, para pegar referências, como é que trata, do interior, tal, a gente orienta. Peritos judiciais, volta e meia no interior, se debatem, esse é o melhor termo, com perícias em brucelose, que é muito específico, muito complexo. Tem que aplicar aquela ficha de notificação, aí você vai tornar mais claro se é do trabalho ou não, se ele tinha contato fora do ambiente de trabalho, com isso tudo que eu falei com vocês hoje, que tem uma ficha específica para separar o joio do trigo. O que é ocupacional e o que é do lazer, do sítio, da informalidade, do trabalho infantil, né? Que não é o trabalho carteira assinada. E a busca ativa em frigoríficos. Coitado, novamente eu falo, que a grande maioria das doenças não são por causa dos empregadores, ou de quem é o capital. A grande maioria das doenças do brasileiro que ele incapacita, 70%, 80%, são doenças comuns da população em geral. Né? E que o coitado do empresário não tem culpa. Em alguns casos, como acidentes graves, etc., outros acidentes, tem culpa sim. Aí estão em torno de 20% a 30%, como nós provamos na nossa tese de doutorado muito claramente. Está bem provado que o que é o joio e o que é o trigo. Né? Bom, então quais são as recomendações? Que se façam os exames ocupacionais no ANR7, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A NR32, que é normas regulamentadoras, que fala sobre serviços de saúde. Então, que faça exame de brucelose. Eu entrei como pedido no Conselho Estadual de Saúde fazer exame de brucelose no pré-natal. Por quê? Para evitar a contaminação da equipe de parto, para ver a amamentação do bebê, para identificar lá no sítio a gestante contaminada e fazer busca ativa na família toda, porque lá está a doença. Se fazer um bypass via gestação, que é obrigatório fazer pré-natal, e inserir o examezinho IgM, IgG de brucelose, você vai fazer uma seleção enorme no estado de Rondônia e você vai descobrir as gestantes infectadas lá no sítio. Essa é a ideia, essa era a minha estratégia. E eu levei isso para o conselho. Briguei 2, 3 vezes, mas não consegui levar a cabo. E isso é uma coisa extremamente interessante de fazer. Eu acho que é uma boa proposta ainda. Equipamentos de proteção individual, né? Óculos, máscaras, luvas, palestras e ações educativas, que nós estamos fazendo sempre, e segmento de casos e familiares. Né? Daqui a nossa bibliografia. Essa é a mais sucinta, né? Porque a bibliografia... eu tenho um resumo de toda a ópera, tem mais de 400 trabalhos que a gente acompanhou dos melhores, né? E nós temos eles tudo em PDF selecionados
e tem, assim, estado da arte, trabalhos maravilhosos mesmo, de relevância, né? O que eu trouxe aqui é o mais sucinto. Isso aqui é digamos assim, o mais, para essa apresentação, é o ideal, né? Aqui está o nosso contato, que eu vou deixar aberto para vocês, qualquer coisa nos ligue. É um prazer receber colegas que tenham dúvida ou queira tirar alguma orientação, alguma coisa, dentro da nossa sabedoria, claro, quem sou eu perto dos infectologistas, né? Mas nós estamos aí, inclusive, para ajudar na parte da medicina do trabalho, saúde do trabalhador, se tiver que fazer alguma ação, nos chame, o CRS está à disposição, tem recurso para isso, tem recurso de ir até as unidades. Só vamos esbarrar um pouquinho no PCR, né? Se tivéssemos PCR, seria mais fácil. Então, eu vou encerrar por aqui, vou deixar aberto aí para a professora Ana Lúcia Escobar, que está mediando o nosso debate, para que ela faça aí a continuidade da discussão. Eu queria agradecer a todos, tá, essa oportunidade de eu falar como médico do trabalho, no pouco que eu sei. Obrigado. Obrigada, Jacob. Foi, sem dúvida, muito enriquecedora e esclarecedora em vários aspectos a sua apresentação. Gostaria de ouvir os colegas, se alguém quer fazer alguma manifestação. Sérgio, fala. Primeiro, agradecer ao professor Jacob aí pela disponibilidade. Eu sei que você estava em trânsito. Foi muito boa a sua aula, domina demais, né? Agora, só uma coisinha que eu queria que você falasse, que é o que a gente pega de vez em quando, é o pessoal que vai vacinar o gado e se vacina. E aí tem as duas vacinas, né? A B19 e a B51, uma cria anticorpo, outra não cria. Mas eu queria que você falasse sobre o tratamento, porque as duas é de bactéria atenuada. Se trata, né, com rifampicina ou tem um tratamento que eles não usam rifampicina. O que você pode falar disso? Sérgio, eu vou passar para os universitários, sabe por quê? Eu faço o tratamento único para todos eles. Agora, eu não tenho essa especificidade, não. Eu sei que o que muda aqui é se ela é lisa ou rugosa, né? Lembra que eu falei da virulência? Né? Então, essa virulência aqui é que eles fazem em laboratório, que vai mudar a virulência dela. Agora, o tratamento, se me perguntar para mim, assim, eu vou dizer, faz igual para tudo. Agora, eu acho que pode ser que tenha essa diferença mesmo. Eu não sei, talvez o professor Luiz Marcelo saiba explicar melhor para nós aqui, que eu sou meio ignorante nisso aí, tá? Dessa mudança de tratamento. Eu aplico o tratamento geral, tá? Não específico para um tipo de vacina ou outro, eu não tenho essa expertise, tá? Só isso, talvez o professor Luiz Marcelo. Então, boa noite. Primeiro, parabéns pela exposição, muito clara, muito bacana, muito atualizada. Valeu. Tem essa discussão, eu sempre converso essa questão da vacina com o Sérgio, né? Mas a minha opinião, enquanto clínico, é que a clínica é soberana, né? Se você afastar as outras causas, como são diversas, similares, é tudo genérico, né? Aí eu arriscaria o tratamento como uma prova terapêutica mesmo. Só queria fazer uma pequena adição, professor, à sua colocação sobre tratamento na gestante. Alguns autores não recomendam trimetropina no primeiro trimestre, tá? Sim. Só essa consideraçãozinha. Muito bem lembrado. Eu, como obstetra, falei aí de fazer esse alerta, né? Trimetropina, não. Trimetropina. Trimetropina. Bactrim. Primeiro trimestre é bom evitar, certo? Deve-se. Mas é isso mesmo. É um tratamento complicado, né? Pesado, demorado, é um diagnóstico muito difícil. Muitos que eu atendo aqui, né, na população de área rural, tem a questão trabalhista envolvida, então você não sabe até onde confiar no paciente, uma vez que não existe nenhuma coisa palpável, né, na clínica, tudo. Mas, enfim, é uma tarefa árdua o diagnóstico e o tratamento dessa patologia aí. Parabéns pela apresentação, obrigado, boa noite. Pode falar, Sérgio. Só mais uma coisinha, só para deixar um spot. A brucelose, ela também, como algumas outras doenças bacterianas, tipo riquetes e tal, eles acreditam que você pode fazer depois de uma relação imunocomplexa, você ter uma doença crônica que não é mais por conta da bactéria, mas justamente, tipo,
Essa reumática de fase inicial. Imunológico, isso. Como se fosse Hansen, daquela agressividade inicial, depois não tem mais bactéria e fica só o problema imunológico. Isso. O caso clássico seria a Borrelia burgdorferi, que não tem no Brasil, mas seria mais ou menos isso. E aí, no caso do trabalhador, que geralmente é trabalhador braçal, né? O cara fica com essa brucelose crônica, mas na verdade não é mais a brucela, né? Aí já é uma relação imunocomplexa e a gente tem que lembrar disso. Aí que se impõe, desculpa, o PCR. É na urina lá, para saber se é o bicho ou não. Tava a pau, porque aí você vai ter a presença ou não da bactéria no organismo. Se não tem, é imunológico. Aí você vai dar inflamatório, né? Excelente. Excelente, muito bom. Ótimo. Parabéns, Jacob. Você... Bacana. Lembrando aqui no dia que você estava no doutorado estudando lá com o Luiz Marcelo, aquele cachorro subiu na mesa assim para pegar uma coisa da mesa do aranha. Não sei se você lembra desse dia. Quase matou o cachorrinho, coitado. Essas são coisas que a gente não esquece mais, né? Bons tempos aqueles. E passa rápido, hein? Você vê, atrás, que negócio aí. Mas tá bom, meus irmãos. Olha, um prazer revê-los todos, né? Essa linha de frente aí da Universidade Rondonense. Prazer estar aqui. Pô, um orgulho, viu? Ter vocês como colegas, amigos e professores. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada, Jacob. Obrigada a todos. Obrigada pela presença de todos até esse momento e sigamos. Lembrando a todos que este mês as nossas reuniões são coletivas, isto é, reuniões de 90 minutos, com todos os, que pode ser uma única reunião com todos os médicos, ok? Eu tive alguns problemas de conexão durante a realização da reunião, portanto, eu não sei como é que ficou a qualidade da gravação, mas assim que eu puder, eu verifico e repasso para vocês, ok? Muito obrigada a todos, boa noite, obrigada, Jacob, foi um prazer revê-lo, obrigada a todos vocês. Até mais, obrigada, boa semana e bom trabalho.